Senhoras e senhores, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Cumprimentando e agradecendo os presentes e os que nos acompanham pela internet, damos início à 4ª mesa redonda sobre o tema Ministério Público e Movimentos Sociais, Direitos Humanos e Desafios. O evento é uma realização da Procuradoria-Geral de Justiça, promovido pelo Centro de Apoio Operacional de Proteção aos Direitos Humanos e por meio do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, o CEAF. A mesa de abertura está composta pela Procuradora-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos e coordenadora do CEAF, e neste ato, representando o Procurador-Geral de Justiça, doutora Sâmia Saad Galotti Bonavides. O Procurador de Justiça e coordenador do CAOP das Promotorias de Justiça de Proteção aos Direitos Humanos, Dr. Olímpio de Sá Sotomayor Neto. E os promotores de justiça também do CAOP de Proteção aos Direitos Humanos, o Dr. Fernando da Silva Matos e a doutora Mariana Seifert Basso. Agradecemos e registramos a presença dos movimentos sociais aqui presentes. Com a palavra, para a abertura desta mesa redonda, Ministério Público e Movimentos Sociais, Direitos Humanos e Desafios, doutora Sâmia. Bom dia a todos. Eu agradeço e cumprimento a presença de todos aqui. Cláudio, não sei, será que eu deixei ali? Não, aquele documento que você me deu. Você não tem. Ah, esse aqui. Era meu, né? Bom dia. Meu discurso, aí eu fico sem saber o que falar. Eu queria agradecer muito a presença de todos. O Ministério Público os acolhe aqui de braços abertos. Trata-se da 4ª mesa redonda, então, Ministério Público e Movimentos Sociais, Direitos Humanos e Desafios. Eu cumprimento o coordenador desse grande e importante centro de apoio que reúne temas da mais ampla diversidade, mas de uma forte e reconhecida importância, que é o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Direitos Humanos, Dr. Olímpio de Sá Sotomayor Neto, e esses seus dois braços. Dr. Olímpio tem 2 braços direitos, acho que tem mais que 2, que são vou falar em primeiro lugar da mulher, né, Mariana Basso, e o promotor de justiça Fernando Matos, né, além de procuradores de justiça de reconhecida projeção no Ministério Público nesta área dos direitos constitucionais, dos direitos humanos, né, e também na área dos direitos humanos. Eu queria cumprimentar aqui representantes do Grupo Dignidade, do Grupo Bem Nascer, do MAB, do FESAM, Comissão da Verdade da OAB, do CASLA, do CPRA e do CRES. Nós estamos aqui hoje, nesta 4ª mesa redonda. Obviamente, isso é feito nesta época do ano pelo sentido que tem de fazer um balanço, né? Esse balanço, e capitaneado pelo Ministério Público, é algo muito importante, porque nós estamos aqui falando de movimentos sociais. Movimentos sociais, inclusive entre os doutrinadores, há muita divergência sobre o que são, sobre o que não são, sobre a pauta que tem, sobre a pauta que não tem. Há doutrinadores como Manuel Castros, por exemplo, que diz que eles normalmente não têm pautas mesmo definidas, ou tem tantas pautas que chegam a não ter nenhuma. É assim que fala Manuel Castros, né? Já o Boaventura de Souza Santos, que é um outro que eu respeito muito, ele diz que movimento social só pode se chamar movimento social mesmo quando ele é devidamente organizado. Senão, é reunião de pessoas, protagonizam algo importante no meio social, mas não se pode chamar, pode se chamar de uma organização de pessoas. Ele fala em grupos que mobilizam
se mobilizam para defender determinadas demandas, né? Mas ele diz que movimentos sociais com esse nome são os movimentos sociais organizados. O que importa não é isso. O que importa é saber, como diz o próprio Manuel Castells, que lançou uma obra, ou está para lançar uma obra no Brasil, que é Redes de Indignação e Esperança, né? É isso. Esses movimentos, essa organização social, elas representam para ele a política do futuro, né? Hoje ainda é alguma coisa assim que aparece em todos os cantos do mundo com grande importância, né? Mas ele diz a política do futuro será traçada pelos movimentos sociais. Então, vocês todos aqui que estão em torno dessas ideias e dessa luta representam a forma de fazer política no futuro, a forma, então, de organizar a sociedade para o bem comum, né, como acontecerá daqui para frente, né? E cada vez mais de uma forma muito organizada, muito focada. Enquanto existir demandas sociais, enquanto existirem demandas até pessoais, né, porque elas não precisam ser demandas sociais. Tem gente que vai para a rua num movimento grande em torno de uma causa que reúne, não sei, 100, 200 pessoas defendendo uma causa própria, né? Porque entende que não há em lugar nenhum alguém que esteja o representando condignamente. Então, ele vai para a rua, ele vai para as redes sociais defender a causa própria, porque ele não se sente representado. Isso Boaventura fala muito. Quando a pessoa não se sente representada, ela vai ela própria levantar a bandeira. Por isso que eles serão cada vez mais ampliados nessa forma de fazer política. Nem sempre estão fazendo política, dizem alguns, né? Eles estão defendendo, às vezes, a causa própria, que eles acham que aquela pessoa que está ali acha que não tem ninguém defendendo aquilo por ela. Não tem para onde gritar, não tem para onde correr. Nós, aqui no estado do Paraná, nós no Brasil, existe essa instituição, Ministério Público, né, que é muito sensível às causas sociais. Não sei se sempre a gente pode e consegue resolver tudo, mas nós efetivamente formamos pelo menos um grande canal de comunicação das pessoas com seus governantes, das pessoas com outras pessoas, das pessoas com as instituições, né? E é isso, né? O Ministério Público é isso. No seu papel constitucional de defesa da ordem jurídica, de defesa dos direitos, do regime democrático, dos direitos individuais indisponíveis e dos direitos fundamentais da pessoa, né? O Ministério Público tem procurado essa grande interlocução, né? Tem procurado ouvir, tem procurado ser o canal, tem procurado defender, né, por meio de ações próprias que ele desenvolve, esses interesses que são os interesses de todos, né, os interesses da sociedade. Por isso, sejam muito bem-vindos, doutor Olímpio, doutora Mariana, doutor Fernando, nós estamos aqui neste papel, junto comigo, estou representando o Procurador-Geral, que teve um compromisso fora e não pôde estar com vocês aqui hoje, mas nós estamos aqui para dizer, o Ministério Público está aí para isso, está aí para essa recepção. Estamos aí para essa recepção das demandas, para ir para a recepção dos reclamos, estamos aí para servir de canal, para defender os direitos de todos. Muito obrigada, um bom dia a todos, um bom dia de trabalho. Registramos também a presença dos movimentos sociais MNPR e o Movimento da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Convidamos para fazer uso da palavra o Dr. Olímpio de Sá Sotomayor Neto. Meus cumprimentos a todos e a todas. Dizer que, na verdade, isso aqui é uma reunião de trabalho, né, que propicia, uma vez por ano, que a gente faça a conferência da atuação do Ministério Público e da atuação da sociedade civil organizada. Então, boas-vindas, né? Vocês são já integrantes, estão na mente e no coração do Ministério Público, né? Se sintam em casa. Eu devo fazer o registro de que o Centro de Apoio de Direitos Humanos e Promoção dos Direitos Humanos tem contado permanentemente com o apoio da
Procuradoria-Geral de Justiça, o procurador Gilberto Jacóia, que não pôde estar presente hoje, né? Em todos os momentos reafirma a importância da atuação do Ministério Público nesse campo dos direitos humanos. Temos contato sempre com o apoio da Procuradora de Justiça Sâmia, não só como subprocuradora-geral para assuntos jurídicos, mas também como coordenadora do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, né? Nós, a todo momento lá, fazemos contato com o CIAF dizendo que temos um evento da área de direitos humanos, né? Talvez, enfim, nós temos 12 eixos lá no Centro de Apoio de Direitos Humanos e temos tentado sempre propiciar isso que objetivamos hoje, que é a aproximação do Ministério Público com a sociedade civil, especialmente com as entidades da sociedade civil organizada, que tanto quanto o Ministério Público querem ver construída uma sociedade progressivamente melhor e mais justa. A todo momento se fala em Estado de Direito Democrático, o Ministério Público é indicado constitucionalmente não só como defensor dos interesses sociais individuais indisponíveis, mas especialmente como defensor do regime democrático. E a nossa visão clara é de que a democracia plena, né, o Estado de Direito Democrático só é atingido quando nós não temos mais segmentos ou pessoas que se encontrem afastados da possibilidade do exercício dos direitos elementares da cidadania. Quando nas relações sociais não haja discriminação, não haja preconceito, quando, enfim, todos tenham efetiva possibilidade do exercício dos direitos elementares da cidadania. Né? Que todos possam participar dos benefícios produzidos pela sociedade. Então, o Ministério Público, no enfoque dos direitos humanos, tem exatamente esta preocupação, né? Diferentemente até do que ocorreu na história do Ministério Público, né? Enquanto instituição que foi criada para atender os interesses dos reis e dos poderosos, né? O Ministério Público, rompendo com essas suas raízes, possa se transformar em efetivo defensor da sociedade, fazendo essa opção preferencial, como eu disse, em favor daqueles que se encontram distantes das promessas de cidadania que já se encontram contempladas no nosso ordenamento jurídico. Essa reunião, a importância dessa reunião é porque nós vamos conferir juntos a atuação do Ministério Público e a atuação da sociedade civil organizada. Eu tenho dito sempre para os promotores de justiça que no conjunto das nossas atribuições está também a de colaborar com esse processo já desencadeado de organização popular, de fortalecimento das organizações da sociedade civil, até porque, pela primeira vez no nosso texto constitucional, há registro expresso de que o poder deve ser exercido, né, através dos representantes eleitos, mas também o exercício direto do poder pela população, a democracia participativa, que tem um componente importante, que é exatamente o da participação da população através das suas entidades representativas na formulação de políticas públicas e no controle das ações governamentais em todos os níveis. Então, temos atuado sempre nessa perspectiva de que se possam instituir e haver o funcionamento adequado dos conselhos das áreas das políticas públicas, conselhos onde ocorra a gestão compartilhada do poder entre os representantes do poder público e os representantes da sociedade civil organizada, a formulação de políticas públicas, portanto, das várias áreas. E para além disso, eu acho que esse nosso encontro reafirma um compromisso no sentido da indivisibilidade dos direitos humanos. Aquela ideia de que você não pode ser defensor dos direitos humanos defendendo os interesses de um segmento sem fazer a defesa do outro. Não é possível você dizer que é defensor dos direitos humanos porque tem atuação na área da defesa dos direitos dos idosos, por exemplo,
e, ao mesmo tempo, não enxergar a questão da promoção da igualdade racial, ou você defender os interesses da pessoa com deficiência e não ter olhos para enxergar a questão relativa à diversidade que você quer ver garantida em termos de direito, né? Quer dizer, ainda que diferentes, iguais em direito, e aí nós vamos identificar cada vez mais dentro da sociedade brasileira. Quanto mais nós avançamos no sentido, especialmente da organização popular, nós vamos identificar os casos concretos de constante violação, né, desses direitos elementares, de perseguições, de discriminação, de preconceito, enfim. Eu acho que reunir todas as entidades da sociedade civil organizada, as forças progressistas da sociedade brasileira, significa também estabelecer esse entrelaçamento de compromisso, não só profissional dos membros do Ministério Público, mas um compromisso político, social, ético de todos nós, de um trabalho conjunto em prol efetivamente dos direitos humanos, e assim fazendo com que todos nós nos transformemos em instrumento à disposição da nação brasileira, para que, conduzidos pelo princípio norteador o princípio da dignidade da pessoa humana, com o objetivo sempre de ver superadas as desigualdades sociais e a erradicação da pobreza, todos nós possamos colaborar para o alcance daquilo que é indicado como objetivo da República Federativa do Brasil, que é o de construir uma sociedade livre, justa e solidária. Sejam bem-vindos, vamos trabalhar todos juntos nesse mesmo sentido. Convidamos a doutora Mariana para fazer uso da palavra. Bom dia a todas e todos. Eu peço a liberdade de, dessa vez, não colocar a mulher em primeira homenagem. Gostaria de cumprimentar o doutor Olímpio, primeiramente, que é a pessoa que eu testemunho, lutando em prol dos direitos humanos, desde muito cedo do dia até muito tarde, de todos os dias, sem medir esforços e sempre com a mente concentrada em implementar os direitos humanos de uma maneira efetiva, não apenas na questão do discurso, mas sim se esforçando a todo momento para que ações práticas e pertinentes se realizem nessa área. Gostaria realmente de cumprimentá-lo por isso e externar minha admiração. A doutora Sâmia, nossa madrinha, com um discurso afinadíssimo para a proteção dos direitos humanos e práticas também, em todas as suas áreas de atuação, sempre nos inspirando, me auxiliando a andar de uma maneira correta nessa área e também promover mudanças efetivas. O Fernando, meu colega, que está sempre comigo, dividindo os nossos trabalhos, que também devem visar essa transformação da realidade em nosso setor, que está a serviço de todos vocês aqui. E agradecer primordialmente os movimentos sociais, porque o Ministério Público não vai conseguir trabalhar sem que vocês tragam o conhecimento para o Ministério Público. O Ministério Público não pode impor demandas, ele não pode criar demandas, ele precisa ouvir os movimentos sociais para que ele trabalhe de maneira adequada. A lei não é suficiente, a lei precisa estar adequada a uma natureza, a uma situação, a uma comunidade, aos anseios de uma população, e é somente essa população que pode trazer para nós um reflexo real do que deve ser feito. E, portanto, eu gostaria de agradecer a proximidade e a confiança para com o Ministério Público, porque isso é algo que tem que ser incrementado a cada ano, deve ser um diálogo aumentado a cada ano, apesar dele já existir, acredito que ainda existe possibilidade de nós estarmos cada vez mais juntos e o Ministério Público cada vez aprendendo mais com os movimentos sociais, não só aqui na capital, mas no interior do Estado. Essa é a 4ª mesa e hoje os protagonistas são os movimentos sociais, então eu não vou aqui continuar com nenhum discurso mais alongado e realmente trazê-los aqui para cima para dizerem o que se espera do Ministério Público, o que a sociedade espera do Ministério Público. Muito obrigada novamente por todo esse acolhimento que nós temos para com os movimentos sociais.
Convidamos o Dr. Fernando Matos para fazer uso da palavra. Muito bom dia a todos e a todas. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a doutora Sâmia Saati Galotti Bonavides, eminente subprocuradora-geral de Justiça para Assuntos Jurídicos, coordenadora do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, neste ato representando o nosso Procurador-Geral de Justiça, Dr. Gilberto Giacoia. Doutora Sâmia, que efetivamente, como ressaltou o Dr. Olímpio, vem sendo uma apoiadora, né, das propostas do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção aos Direitos Humanos, na realização de eventos no âmbito da instituição do Ministério Público. O Ministério Público, que historicamente sempre se colocou como protagonista em matéria de proteção aos direitos humanos, e efetivamente vem cumprindo, sobretudo o Ministério Público do Estado do Paraná, com seu papel de disseminar suas práticas, seus entendimentos, né, para a proteção adequada aos direitos humanos, sobretudo dos grupos que se encontram em situação de maior vulnerabilidade social, e para isso, né, necessita contar com um apoio, né, de pessoas sensibilizadas, capacitadas, né, como é o caso da doutora Sâmia Bonavides. Doutor Olímpio, né, que dispensa apresentações em relação à matéria de proteção aos direitos humanos, tem uma atuação histórica, né, tradicional, em diversos temas relacionados à proteção aos direitos humanos, e no Centro de Apoio exerce uma função de líder, né, de todas essa diversidade de áreas que nós temos no Centro de Apoio. Nós temos uma preocupação efetiva de transformar o Centro de Apoio num agente de transformação da realidade social, né? O Centro de Apoio possui diversas iniciativas próprias, não só de apoio e orientação aos promotores e promotoras de justiça no âmbito do Estado do Paraná, mas também com iniciativas que são únicas no âmbito da instituição, que incumbem ao Ministério Público, né, por meio do Centro de Apoio. E o Dr. Olímpio é alguém que sempre estimula, né, a essas iniciativas concretas por parte do Centro de Apoio, e nesse sentido nós conseguimos diversos resultados positivos, né, durante esse ano, modificando de forma, dentro das nossas possibilidades de atuação, creio que contribuímos de forma efetiva para a modificação da realidade social em relação a diversos segmentos que historicamente foram esquecidos, né, pelo poder público. Doutora Mariana Basso, também meus cumprimentos. Nós temos um trabalho cotidiano lá de fôlego, né, no âmbito do Centro de Apoio. É um trabalho extremamente difícil, né, que realmente nos ocupa muito, diuturnamente, exige muita dedicação. A doutora Mariana faz um trabalho também exemplar dentro das suas áreas de atribuição. Por vezes temos até dificuldade de contatos diários mais próximos, pela grande quantidade de trabalho que nós temos, né, que exige muita a nossa presença em reuniões, em audiências públicas, né, em atos externos, mas destacar, né, deixar o registro também do trabalho significativo que também é exercido pela doutora Mariana Basso. Só fazer então algumas considerações a respeito da importância. Eu acho que convidar até o Dr. Bueno já para compor a mesa, né, que também compõe o Centro de Apoio a Direitos Humanos na área das comunidades indígenas. Convidar o Pajé Canto Bueno para... Dr. Bueno também é alguém que tem uma história, né, muito relevante na instituição do Ministério Público, atuou durante muito tempo na Promotoria das Comunidades, agora na área das comunidades indígenas desde o ano 2007, atuando de uma forma sensibilizada, né, e muito do que se conseguiu no âmbito do Estado do Paraná para a proteção das comunidades indígenas se deve à atuação firme, né, e presente do Dr. Canto Bueno. Só fazer algumas então, considerações a respeito da importância desse evento. Eu tive a oportunidade de, na edição atual da revista do Ministério Público, capitaneada pelo Centro de Estudos, né, pela FEMPAR e pela Associação Paranense do Ministério Público, de fazer algumas considerações sobre a necessidade de uma visão crítica dos direitos humanos. E o Ministério Público adotar esta concepção, essa visão crítica, né, que, na verdade, é o que nós fazemos na nossa atuação cotidiana no âmbito do Centro de Apoio. Porque nós sabemos que a normatização legal latino-americana e, por consequência, brasileira, ela possui características fulcradas na modernidade
e colonialidade, né, na qual foi construída. Logo, tem uma base eurocêntrica, monista, positivista. Então, a prática jurídica acaba se dando de forma também reprodutora dessa lógica da modernidade barra colonialidade na qual foi construída, né? E essa lógica acaba invisibilizando os grupos que se encontram em situação de maior vulnerabilidade social, né? Porque não se encontram comprometidos com um projeto global de sociedade, né? Então, nesse contexto que nós entendemos como inadequada a proteção dos direitos dos grupos brasileiros tradicionalmente vulneráveis e vulnerados, como negros, índios, comunidades tradicionais, mulheres, população em situação de rua, comunidade LGBT, a partir da teoria clássica, né, dos direitos humanos, ou de uma concepção fulcrada em visões essencialistas e universalistas dos direitos humanos. Então, é uma forma de atuação que se rebela contra concepções formalistas, falsas, passivas, normativas, idealistas, mediante a defesa de uma construção, da construção de uma proposta de direitos humanos que seja realista, histórica, contextualizada, sobretudo em práticas sociais emancipadoras. Então, e essa proposta ela passa por um processo de lutas sociais, políticas e culturais que só pode ser exercida de forma dialética, complexa e relacional. Porque entendemos que os direitos humanos não podem ser concebidos como categorias normativas que existem no mundo ideal que aguardam serem colocados em práticas pela ação social. Os direitos humanos devem ser considerados como sendo criados e recriados na medida que se atua no processo de construção social da realidade. Então, devem ser colocados em prática mediante como produtos de lutas culturais, sociais, econômicas e políticas, para ajustar a realidade aos esforços que são feitos por uma determinada formação social, sobretudo pelos grupos vulneráveis, para que possam usufruir de uma vida digna de ser vivida. Então, entendemos que a atuação do Ministério Público em matéria de proteção aos direitos humanos encontra o seu fundamento, sobretudo, na realidade e nas práticas sociais emancipadoras. Porque, como eu mencionei, os direitos humanos não são produtos de conquistas meramente normativas, de consagrações e documentos nacionais e internacionais de proteção aos direitos humanos, mas de forma destacada de práticas sociais de instituições, movimentos sociais, dos cidadãos e de reivindicações de grupos tradicionalmente marginalizados do processo de positivação e de reconhecimento institucional das suas expectativas. Além disso, mediante a prática social, mediante a contextualização das práticas sociais concretas, nós entendemos que o Ministério Público ele se opõe a práticas institucionais tradicionais que acabam colaborando com a invisibilização, com a homogeneização, com a centralização e a hierarquização da realidade. Então, a proteção aos direitos humanos, né, pelo Ministério Público, deve se dar uma perspectiva nova, integradora, crítica, contextualizada, nessas práticas sociais emancipadoras, que são, sobretudo, adequadamente exteriorizadas pelos movimentos sociais representativos dos grupos em situação de maior vulnerabilidade social. Deve-se prezar pelo diálogo intercultural, com a oposição, então, a universalismos abstratos, a essencialismos, identificando os processos de luta dos grupos historicamente vulnerados, de modo a internalizar esses processos de luta numa prática jurídica que seja efetivamente transformadora. Então, esse evento tem por objetivo colocar em prática essa concepção de direitos humanos que deve ser buscada, que a sua implementação deve ser buscada pelo Ministério Público. Então, abrindo efetivamente o Ministério Público espaços de participação ativa dos grupos vulneráveis e vulnerados, né, no estabelecimento de prioridades de atuação do Ministério Público, atuações que afetem os seus direitos e interesses.
porque as lutas pela implementação de políticas públicas, pela proteção aos direitos das mulheres, dos negros, da população em situação de rua, das pessoas LGBTs, dos povos indígenas, das comunidades tradicionais, dos migrantes, refugiados e apátridas, não serão adequadamente travadas mediante uma prática tradicional, hierarquizante, hegemônica e universalizante, que busca legitimidade para atuação somente nas normas e não nas práticas sociais. Então, nesse sentido, que de extrema importância se faz, mais uma vez, a realização desse evento, é a 4ª mesa, né, promovida pelo Ministério Público para a realização de um diálogo com os movimentos sociais. Durante todo o ano, nós tivemos eventos específicos, com esse propósito, com a presença efetiva dos movimentos sociais nas mesas, né, tendo falas da mesma forma que os palestrantes, da mesma forma que os representantes do Ministério Público, nesse sentido de poder possibilitar a internalização adequada dos diferentes processos de luta dos grupos que se encontram em situação de maior vulnerabilidade social no âmbito do Ministério Público do Estado do Paraná. Então, entendemos que essa mesa de direitos humanos, somando-se a todos os demais eventos realizados pelo Ministério Público, colocando os movimentos sociais e, consequentemente, os grupos em situação de maior vulnerabilidade social como protagonistas da sua própria história, são sementes, né, que o Ministério Público do Estado do Paraná lança no solo arenoso das lutas e de um cenário cada vez mais difícil de proteção e de garantia de direitos para os segmentos que se encontram afastados, né, como mencionou o Dr. Olímpio, das promessas de cidadania contempladas no ordenamento jurídico e, sobretudo, afastadas, né, as instituições, por vezes, afastadas da concretização dos seus processos reais de lutas para a garantia de uma vida digna de ser vivida. E conforme, como eu falei, são sementes que são lançadas pelo Ministério Público, e finalizo, então, com a frase de Khalil Gibran, que dizia que a neve e as tempestades podem matar as flores, mas nada podem contra as sementes. Muito obrigado. Eu quero fazer o registro de uma presença e de uma ausência, né? A presença da Regina Bley, que representa aqui a Secretaria da Justiça, que é diretora do Departamento de Direitos Humanos da CVU e companheira, né, das mesmas lutas, e a ausência de alguém que está presente, embora ausente, que é o Dr. Marcos Fauler, do Procurador de Justiça Marcos Fauler, que não pôde estar aqui, mas está permanentemente na mesma luta que nós, né, historicamente também, no sentido da implementação dos direitos humanos. O Procurador de Justiça Canto Bueno fará também uma rápida saudação, dando boas-vindas. E daí nós já vamos iniciar a primeira mesa. Bom dia a todos. Cumprimento a todos, cumprimento a mesa, a pessoa do Dr. Olímpio, doutora Sâmia, também o Dr. Fernando, a doutora Mariana. Esse evento tem uma importância muito significativa, porque direitos humanos é uma matéria que tem sido pensada, estudada e muitas vezes criticada pela população. No Ministério Público, o Dr. Olímpio é um dos referenciais nessa área, e não é de agora, já é de algumas décadas. A doutora Sâmia tem incentivado muito nesta atual gestão essa discussão, que é muito importante. Eu parabenizo aqui a doutora Sâmia e o seu grupo por esta sensibilidade de uma forma até relativamente contínua, estar trazendo essa discussão. Tem uma frase que eu acho assim fantástica, que é Bertrand Russell, que ele diz mais ou menos o seguinte, que o grande homem não é apenas ou tão somente aquele que fez uma grande descoberta. Diz ele que todo mundo ama a si mesmo. Uma parcela menor ama a si mesmo e aos seus familiares. Uma parcela menor ama a si mesmo, aos seus familiares
e a sociedade em que vive. Uma parcela menor ama a si mesma, aos seus familiares, a sociedade muito próxima e ao seu país. E uma parcela muito pequena ama toda a humanidade. Direitos humanos é o amor pela humanidade, é o amor pela diferença. Não dá para tratar direitos humanos sem essa visão fraterna. Não cabe pensar sobre direitos humanos num viés egoístico, num viés a minha turma. E hoje nós estamos vendo no mundo atual que é melhor do que algumas décadas e alguns séculos atrás. O mundo evoluiu. Tem um estudo de um grande psicólogo americano, eu não vou me lembrar o nome aqui, que lançou uma obra de mais de 1.100 páginas, que ele retrata a evolução comportamental do homem. Na Idade Média, 25% da população masculina morria por morte matada. 25%. Em cada 100 pessoas, 25 iam morrer por conflito. Então, nós evoluímos. Não tanto quanto gostaríamos e quanto poderíamos. O século XIX foi um século em que não houve, em nenhum ano do século XIX, um momento sem conflitos graves externos. Então, muitas vezes nós nos ficamos chateados, tristes com vários segmentos atuais. Não apenas aqui no Brasil, não apenas aqui em Curitiba, mas no mundo inteiro. E realmente temos que ficar chateados, nós poderíamos estar muito melhor. Mas nós não estamos, na minha visão, tão mal quanto nós estávamos há pouco tempo atrás, onde a empregada doméstica não recebia salário mínimo, onde o negro, ainda já alforreado, sofria um preconceito claro, inquestionavelmente positivado pela sociedade. Hoje o preconceito, infelizmente, até existe, mas é muito mais velado. Então, onde os indígenas eram dinamitados dentro da sua terra indígena, dentro da sua aldeia, 1962. Eu já era nascido em 1962. Um avião jogou dinamite numa área indígena de Mato Grosso, Caiapó, onde tinha em torno de 200 pessoas, só uma pessoa sobreviveu. Está escrito, esse episódio foi relatado apenas em 1967, oficialmente, pela revista Fatos e Fotos. E o Darcy Ribeiro, um grande sociólogo indigenista e antropólogo, também relatou no seu livro. Mas este fato chegou à grande mídia só em 1967. Agora, nós ainda estamos aqui no Brasil passando situações que nós poderíamos estar mais avançados, como o mundo externo também. Falar em direitos humanos é abrir um leque, onde os países europeus têm uma dívida com a humanidade. Por séculos ele explorou vários continentes. Vamos pegar a África do Sul, poderíamos pegar agora. Explorou países como a Síria, como a antiga Pérsia, que cedia 95% do seu petróleo para uma estatal inglesa, onde
os engenheiros ingleses, funcionários ingleses, moravam dentro de uma casa, e os persas, que eram o antigo Irã e Iraque, moravam em barracas de lona. Morriam com média de 35 anos. E os ingleses morriam com 50, 60. Isso durou até a década de 60, mais ou menos. Então, e hoje, esses países que foram explorados e que estão sofrendo guerras internas e outras externas, estão buscando asilo nesses países que foram exploradores, e muitas vezes a porta está sendo fechada. Aí não é nem só direitos humanos, é um direito de reconhecer o seu próprio erro e acolher. Eles entraram naqueles países sem bater na porta. Exploraram do jeito que quiseram. E agora eles não querem recepcionar. Quando eu digo não querem, muitos desses países até estão, né, com os braços estendidos. E mesmo aqueles países que não se envolveram nisso, como é o caso do Brasil, o Brasil sempre teve uma postura, nesse aspecto, fala-se muito mal do brasileiro, né, que o brasileiro não tem ética, etc., mas externamente ele teve ética. Talvez pode-se discutir a Guerra do Paraguai, tão somente isso. Mas mesmo os países não envolvidos têm que recepcionar um haitiano, um sírio, a população do Afeganistão, etc. Então, veja, essa discussão é muito rica, é muito importante debater isso aí, é muito importante, por exemplo, entender o movimento de rua, entender por que algumas pessoas vão para a rua. Será que é só questão social? Será que tem questão psicológica no meio? Com certeza tem. Eu me lembro que eu escutei uma frase de um professor de psicologia, muito significativa, que ele disse que algumas pessoas vão para a rua para purgar a sua culpa, inconscientemente. Eles vão para a rua para purgar, eles estão tão... a vida está tão difícil para eles, e às vezes a angústia é tão grande, e às vezes uma concepção de culpa é tão forte, que a rua é um momento de se punir, inconsciente. Não adianta só melhorar o social, tem que melhorar também o indivíduo, trabalhar ele individualmente, para ver se há possibilidade de ele ter uma opção de não continuar na rua. Então, essas discussões são tão complexas, né? Como a questão dos quilombolas, como a questão de vários outros segmentos populacionais enfraquecidos e muitas vezes marginalizados. Poderia falar sobre a questão indígena, mas daí eu acho que eu ficaria só num viés aqui, a discussão de direitos humanos é muito maior. Não vou me alongar, eu apenas quero dizer que esses debates são muito importantes. Nós avançamos no Brasil em matéria de direitos humanos. Nós éramos piores há pouco tempo atrás. Mas temos muito que melhorar. É pela diferença que nós crescemos. É com a troca entre o que eu sei, o que aquela comunidade sabe, que nós vamos repensar um mundo melhor. Não é pelo viés do individualismo e muito menos pelo viés daquela parcela pequena de um pequeno grupo. Apenas os profissionais de direito é que sabem. Mentira. Apenas os profissionais da medicina alopática que sabem. Mentira. Exatamente pela troca. Muito obrigado. Desfaça a mesa de abertura, solicitando a permanência dos doutores Fernando e Mariana, que irão coordenar os trabalhos de hoje. Muito obrigada. Então, dando sequência aos trabalhos da nossa mesa
Ministério Público e Movimentos Sociais, Direitos Humanos e Desafios, nós gostaríamos de chamar para a composição da mesa a dona Dirceia, presidente da Associação de Pescadores da Comunidade Ponta Oeste. Por favor, dona Dirceia. O Tony Reis, do Grupo Dignidade. O Robson, do Movimento dos Atingidos por Barragens. E a Islândia Bezerra da Costa, da FESAM. Então, esse espaço é um espaço, como foi mencionado, de interlocução com os movimentos sociais, com o objetivo de ouvir, né, as principais demandas, as principais reivindicações e um balanço por parte de cada segmento a respeito da temática de direitos humanos em relação sobretudo ao período, né, do ano de 2015, uma mesa anual, né? Todo ano nós procuramos ter essa interlocução para poder identificar novas possibilidades de atuação do Ministério Público, né, com base nos diferentes diagnósticos realizados pelos movimentos sociais. Chamar também a Xênia Melo, do Bem Nascer, para a composição da mesa. Então, desde logo eu passo a palavra para o Robson, que vai falar em nome dos atingidos por barragens, né, representando o MAP. Por gentileza, Robson. Bom dia a todas e todos. Em nome da coordenação do MAB, agradecer o convite e a oportunidade de conversar nessa manhã e de discutir algumas questões, problematizar outras, avaliar outras, né? Então, cumprimentar o Ministério Público pela organização do espaço, do evento, né? Os representantes do Ministério Público que estão na mesa, os colegas que também terão algumas considerações para nos apresentar. Talvez começar por um registro positivo, né, de uma contribuição importante do Ministério Público, que não foi fácil, né, que foi bastante densa em alguns momentos e que nós, enquanto movimento, também cumprimos um papel até, de certa forma, muitas vezes beirando a inconveniência, né, porque no ano de 2014, no mês de junho, fortes enchentes que atingiram o Paraná, e por conta da obra da usina hidrelétrica Baixo Iguaçu, na região oeste do estado, entre o sudoeste e o oeste, levou a uma decisão da Copel de operar uma usina que já foi construída, que é a usina de Salto Caxias, de armazenar água a uma quantidade que já colocava a própria usina de Salto Caxias sob risco e levou a uma abertura das comportas, né, que continham as águas de forma muito repentina e abrupta, e isso levou a afetar e atingir cerca de 400 famílias da região, né? E aí, em torno disso, se construiu toda uma luta e uma pauta, né? E o Ministério Público cumpriu um papel importante de mediar e mais do que mediar, de intervir e de contribuir na formatação aí, de um documento que desse conta de garantir minimamente algumas condições de reparação para aquelas famílias atingidas. Ainda algumas famílias que não foram, né, reconhecido esse direito ao ressarcimento, essa compensação, mas foi uma jornada importante e teve uma contribuição importante do Ministério Público. Até a gente conversava, né, com algumas trabalhadores e servidoras, especialmente do CALP de Direitos Humanos, de que em alguns momentos a situação era tão tensa, né, e o Estado, né, o Executivo também se esquivando, a Copel não assumindo as suas responsabilidades, e chegava ao ponto de que os atingidos queriam vir para Curitiba e queriam ir no Ministério Público, né? Então, quase situação curiosa, né, de que
em que o nível de tensão e de angústia, de desespero, levava a uma situação como essa. Mas foi um processo importante que, lamentavelmente, o Ministério Público não pôde estar presente. A gente, inclusive, fez um ato de comemoração, né, dessa conquista agora no dia 27 de novembro, mas esse processo todo contribuiu e efetivamente pôde garantir uma condição um pouco melhor para essas famílias que muitas delas perderam tudo, perderam casa, perderam a sua condição de trabalho, enfim. Também de que a gente está vivendo um momento cronológico um pouco estranho, né? A gente não está vivendo parece que está vivendo ainda um 2014 no 2015 e já está vivendo um 2016 ainda no 2015 também, né? Então as coisas estão um pouco agitadas, né, no cenário político, social, econômico, mas muito mais do que propriamente só a questão específica, né, e isso que o Dr. Fernando falava, de contextualizar o tema dos direitos humanos, né, e a garantia e efetivação dos direitos humanos, a avaliação que o movimento vem fazendo, né, é de que o cenário por vir, né, e o que aconteceu nesses últimos tempos, dada as condições de conjuntura e as circunstâncias históricas que vão se conformando, a tendência é de a gente viver momentos de acirramento na possibilidade de garantia e efetivação dos direitos humanos. E aí não falo especificamente das populações atingidas por barragem, mas num contexto geral, né, de sociedade. Essa ofensiva, né, e essa vontade insaciável, né, das grandes corporações, do capital transnacional e de um mundo que já não é mais tão manipulado ou tão controlado por uma grande potência, né, ou por um país hegemônico, ou pelo imperialismo americano unicamente, ao mesmo tempo que abre possibilidades para que povos e sociedades avancem no controle do seu destino, né, nos rumos dos seus países, das suas nações, também aceleram contradições que levam a mais intervenções, a mais conflitos, né? E também esse cenário de crise leva a uma ofensiva do capital por buscas para solucionar a sua crise, né? A sua crise de acumulação e de reprodução de valor, de capital e econômica, né? E contraditoriamente a democracia, os direitos humanos e a garantia de uma vida digna para todos os povos se confronta com essa realidade, né? E, obviamente, os povos, as sociedades não vão se submeter tão facilmente a essa negação ou essa retirada de direitos, né? A gente, quando faz o trabalho de educação popular, de formação de base, né, as pessoas lutam quando há duas possibilidades, né, ou dois cenários, ou de perder coisas que já assegurou como direitos ou como suas, né, ou na possibilidade concreta de poder conquistar algo que deseja muito, né. E nesses dois cenários, esses conflitos tendem a se acirrar, porque é notório que a ofensiva, né, das formas de organização da sociedade e da ofensiva das corporações, do grande capital, para garantir o seu suposto direito sagrado de ampliação e reprodução de capital, vão se confrontar com direitos fundamentais dos povos e das sociedades, né? Tanto no sentido de direitos
e de conquistas históricas que já foram asseguradas, né? Tanto quanto de direitos que estão, ou existe a possibilidade concreta e material de se efetivarem. No caso do MAB, tem uma luta intensa pela criação de uma política nacional de direitos, né, das populações atingidas, que a gente sabe que não vai resolver e não vai garantir a solução de todos os problemas, mas é uma forma do Estado brasileiro também reconhecer de que há uma parcela da população brasileira que historicamente tem tido seus direitos violados, e isso já é reconhecido pelo próprio Estado brasileiro na Comissão Especial do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, que apresenta um relatório, e nesse relatório apresenta um conjunto de violações que são sistematicamente ocorridas, né? E eu acho que diz sistematicamente para não dizer que é uma política de violação de direitos, né? Porque não é uma casualidade, esse padrão, e como é um padrão, né, ele ocorre em todas as comunidades, as regiões do país, né? Então há uma política de violação de direitos humanos e que o Estado, portanto, tem essa dívida, esse dever, né, essa tarefa histórica de garantir. E também nos estados, né? Na semana passada, nós construímos aqui com a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia uma audiência pública, o doutor Fernando pôde acompanhar, inclusive, né? E então a gente vem tentando dar passos nesse sentido, né? Sabendo que isso não resolverá todos os problemas, né? Mas que pode ajudar a fortalecer e a garantir minimamente, do ponto de vista legal, amparar a luta desses povos, né? E, no geral, que as organizações, que os movimentos, que a sociedade possa não se curvar, né, não se amedrontar, e eu acho que esse é um papel importante que o próprio Ministério Público pode contribuir, porque também ao enfrentar e ao não se submeter a essa ordem de avanço, né, dos direitos do capital, dos direitos corporativos, das corporações, as organizações, os militantes, os dirigentes e a própria base social, ela é fortemente criminalizada, inibida, amedrontada, né? No caso aqui dessa luta que se travou em função das enchentes do ano passado, vários companheiros da região tiveram que se explicar na justiça, dizer onde é que estavam, o que estavam fazendo, né? Havia repentinamente interditos proibitórios, lá com multas de 100 mil por dia, se houvesse alguma eventualidade que se associasse a essa pauta de luta que os atingidos estavam lutando, ou seja, lutar e garantir os direitos das populações, das comunidades e dos povos. Além de ser uma tarefa árdua e difícil, ela é uma tarefa que criminaliza e marginaliza, né? Porque, no limite, coloca uma condição das pessoas de que é um crime lutar por aquilo que é um direito, é crime lutar por aquilo que historicamente se conquistou e se garantiu. E que, então, o recado é: não façam isso, fiquem nos seus lugares e não se levantem, né? Mas os povos, as comunidades, os trabalhadores, em geral, não se curvam e se dispõem a lutar e se dispõem a garantir, avançar, no sentido de garantir uma vida melhor, uma vida digna, de garantir um país melhor, né? E uma sociedade efetivamente com justiça, em que as desigualdades sejam apenas memórias, né? Então, talvez trazer alguns elementos e contar com o Ministério Público, porque nós, quanto movimento e organização, seguramente teremos outras jornadas como essa que praticamente concluímos nesse ano, de maneira satisfatória, mas que o cenário que se aponta é um cenário difícil e que vai precisar de um Estado, né, no sentido da atuação do Ministério Público, forte,
porque do ponto de vista legislativo, executivo e judiciário, inclusive, o Estado é forte para oprimir, para reprimir e para criminalizar os povos que lutam e que tentam garantir a efetivação dos direitos humanos. Obrigado. Muito obrigado, Robson. Então, como mencionou o Robson, o Ministério Público este ano teve uma atuação efetiva em relação à situação ocorrida em Salto Caxias, né? Que resultou no alagamento de uma extensa área, prejudicando diversas famílias, e o Ministério Público cumprindo com seu papel, né, de defensor dos direitos humanos, enfrentando, inclusive, questões jurídicas da inexistência de normas específicas, estabelecendo de forma clara a possibilidade de indenização em relação à situação específica, né, das famílias que não haviam sido ainda indenizadas. Enfrentando essa situação, o Ministério Público emitiu um posicionamento, né, após diversas reuniões que foram realizadas, né, tratativas diretamente realizadas com o poder público, sobretudo com a COPEL. O Ministério Público se posicionou no sentido da possibilidade e da necessidade da indenização das famílias, né, a título de ajuda humanitária. Isso foi acolhido, né, pela COPEL, e essas famílias foram indenizadas, né? Então, e também em relação à inexistência de uma legislação específica que proteja as populações atingidas por barragens, o Ministério Público também, na audiência pública, né, se manifestou favorável, né, e a existência de uma política pública, de uma política estadual, através de uma lei estadual, da mesma forma que já existe, através de um decreto no Estado do Rio Grande do Sul, existe um projeto de lei tramitando em nível federal. O posicionamento foi firmado, né, na audiência pública, ressaltando, né, onde foi ressaltada a inexistência de uma legislação adequada que garanta os direitos da população das populações atingidas por barragens, e, ao mesmo tempo, em contraponto, uma forte legislação que visa autorizar e visa estimular a realização de novos empreendimentos, né? Então, há esse contraponto, uma legislação fraca para a população e uma legislação forte para garantir a realização dos empreendimentos. Inclusive, entregamos material para o deputado Tadeu Venere, né? Com legislações, né? com subsídios, né? Para a discussão da elaboração de um projeto de lei em nível estadual, e nos colocamos à disposição para acompanhar, né, e construir em conjunto uma proposta de uma política estadual no âmbito do Estado do Paraná para a população atingida por barragens. Então, mais uma vez, agradeço, né, a participação do Robson. E aí, desde logo, eu passo a palavra para a Xênia Melo, que falará em nome do Bem Nascer. Gentileza. Bom dia a todos e todas. Eu quero agradecer o convite do Ministério Público, agradecer a Mariana. A gente vem travando um diálogo bastante produtivo e sincero. Eu sou Xênia Melo, sou advogada e sou membro hoje do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, representando o Movimento Bem Nascer, que no debate de direitos humanos é algo que vem se apresentando, de certa forma, como novo, mas talvez seja tão antigo quanto a nossa existência, já que a gente está falando de um nascer respeitoso, de um nascimento, do cuidado da sociedade, né? Então, nós vemos nos articulando em Curitiba desde 2011, e vou fazer uma certa retrospectiva, mas eu quero falar, antes de tudo, inclusive por ser um movimento que tem ficado conhecido nos espaços de movimento social de direitos humanos, do que se trata a defesa de um nascimento com respeito, do que se trata assistência humanizada ao parto, o enfrentamento à violência obstétrica e o acolhimento da mulher em situação de abortamento. Então, eu peço permissão para fazer uma leitura do conceito de violência obstétrica trabalhado pela Defensoria Pública de São Paulo, que tem como
fonte a legislação argentina e venezuelana, que tratam já, que já têm melhor positivado esse debate no seu estado. A violência obstétrica existe e caracteriza-se pela apropriação do corpo e processos reprodutivos das mulheres pelos profissionais de saúde, por meio de tratamento desumanizado, pelo abuso da medicalização e patologização dos processos naturais, causando perda da autonomia e capacidade de decidir livremente sobre seus corpos e sexualidade, impactando negativamente na qualidade de vida das mulheres. Isso quer dizer, historicamente, as mulheres sempre tiveram autonomia, e aí, fazendo um diálogo com o debate dos povos, os povos comunitários, os povos indígenas, os povos africanos, me arrepia de falar, têm nas suas relações matriarcais o cuidado do nascimento realizado de forma protagonista e autônoma pelas mulheres. Uma sociedade ocidentalizada, com pensamento de formação judaico-cristã, em que posiciona de forma hierárquica homens e mulheres de forma diferente, um processo natural, como é o parto, como é o nascimento, é sequestrado das mulheres e é tornado como um ato médico que cujo corpo da mulher é visto de forma errada, desvalorizada e impossível. De forma que hoje nós temos que o parto, ele deixou de ser um evento que era protagonizado e vivenciado no ambiente feminino, onde só as mulheres participavam, para entrar num espaço hospitalocêntrico, cuja autoridade são os homens, e é permeado por uma relação de violência que é estruturante na nossa sociedade, né? Cujas manifestações são a violência contra a mulher, a violência doméstica, a violência contra a mulher negra, a violência contra a mulher indígena, a violência, enfim, que se apresenta com relação às mulheres das mais variadas formas e também é apresentada dentro da relação do parto. O movimento aqui em Curitiba se iniciou em 2011, com uma marcha em razão desses episódios recorrentes de violência e também da perseguição de profissionais da saúde que se colocam na defesa intransigente da autonomia e do protagonismo da mulher no evento do parto. Em 2012, que foi quando eu tive a primeira experiência com o movimento, houve a realização de um evento que foi uma carta compromisso com os candidatos a prefeito e vereadores aqui em Curitiba. E, em geral, os debates que o Bem Nascer faz traz essa perspectiva de pedagogia, de pensar a relação da violência contra a mulher atravessada no nascimento, que também recai sobre os bebês e sobre as crianças. Em 2014, repetimos também esse movimento com relação aos candidatos, de uma carta compromisso, e esse ano temos conseguido fazer vários trabalhos. É importante ressaltar a característica que o movimento Bem Nascer tem e a dificuldade que nós temos de ocupar, por exemplo, um espaço como esse, espaços formais, porque a grande maioria das lideranças do movimento são mulheres mães e mulheres cujos filhos são pequenos, e as crianças, então, para a gente poder participar dos espaços, as crianças precisam ser respeitadas e acolhidas. Em geral, em espaços formais, nós não temos sequer estrutura arquitetônica para
acolher essas crianças, né? Os horários, a forma de estabelecer as reuniões, de estabelecer os espaços, inclusive a tolerância e o respeito à pluralidade e à forma de experienciar o mundo que as crianças se manifestam, é uma dificuldade que o movimento precisa enfrentar para ocupar, né, os espaços formais, inclusive para a gente se organizar politicamente em razão dessa característica que é peculiar. Enfim, esse ano a gente ocupou o Conselho Municipal, tem travado um debate com o Ministério Público, tem sido bastante acolhedor, um trabalho de doulas voluntárias na maternidade Bairro Novo, que é uma maternidade que há 2 semanas foi premiada, inclusive internacionalmente, como uma das maternidades que respeitam o nascimento, cujas taxas de parto natural são de 80%, e é, de forma curiosa, coincidente, uma maternidade cujas enfermeiras obstétricas sofrem uma violência institucional e perseguição no meio do sistema de saúde muito intensa por bancarem esse respeito às mulheres. Indo para o final da minha fala, acredito que os desafios que a gente tem, né, enquanto defensores de direitos humanos, enquanto movimento Bem Nascer, para o ano de 2016, construímos uma marcha para garantir a visibilidade do movimento e participar e convidá-los, inclusive, a conhecer, continuar o diálogo com o Ministério Público, realizar um monitoramento legislativo no que diz respeito às relações com a defesa do nascimento e atuação pedagógica com a classe médica e com a comunidade para pensarmos o protagonismo da mulher no nascimento. E aí, fechando a minha fala e aproveitando, eu sempre falo que muitas vezes é muito difícil para nós mulheres ocuparmos o espaço do microfone, porque é um espaço de poder e muitas vezes masculinizado, e que a gente não é educada e ensinada a falar, né, no microfone. O microfone é um instrumento de poder, e quando a gente tem a fala, a gente pode fazer algumas provocações e desafios que vão para além da nossa simples pauta de atuação, que é a minha hoje com relação ao Bem Nascer, mas estar no Ministério Público, sendo convidada a falar, é muito significativo. Devemos pensar na atuação desse órgão que tem como defesa, né, como uma das suas tarefas, a defesa intransigente dos direitos humanos. E hoje a gente está numa cidade que tem anunciado o fechamento das vagas dos berçários nas creches, e é necessário que a gente se coloque na defesa, porque, por exemplo, o movimento Bem Nascer é extremamente vulnerabilizado com relação a isso, porque por exemplo, o meu trabalho depende da existência das creches e das vagas. A questão também hoje, que talvez acho que não tenha aqui alguém debatendo, mas tem se fechado os museus, o Museu Casa Andrade em Murici, ali do lado da Secretaria de Cultura, é um espaço, um dos melhores espaços para se expor. Eu sou casada com um artista, e é um dos melhores espaços para se expor em Curitiba, e hoje está tendo uma reunião de fechamento, porque não existe política pública para a cultura, né? E a defesa intransigente dos direitos humanos também vai na defesa da cultura e na manutenção desses espaços. E, como o Robson colocou, estamos caminhando para um Estado que se apresenta com várias fagulhas fascistas, de projetos de lei e de manifestações do Estado extremamente cruéis e perversas.
O Rafael Vieira foi solto há 2 semanas e ele cometeu o absurdo crime, em 2013, de portar uma garrafa de pinho-sol. Nós vivemos hoje um Estado que vem criminalizando, e aí a provocação com relação ao Ministério Público, porque as pessoas são presas e o Ministério Público atua nessa relação, nesse processo. O Rafael Vieira estava há 2 anos preso porque tinha uma garrafa de pinho-sol na sua mochila. E esse ano, uma mãe negra enterrou um filho de 10 anos que foi morto com uma bala na cabeça, na porta de casa, e a mãe do Erivelto também enterrou o seu filho de 11 anos que saiu de casa para comprar bolinha de ping-pong. Qual é o nosso papel nesse Estado que vem criminalizando os movimentos sociais e tirando os filhos das mães negras, que permite essas atrocidades? Esse espaço que a gente está se organizando aqui hoje, ele é exceção na realidade que se apresenta tanto da sociedade brasileira quanto do Ministério Público. Se os promotores que estão aqui, eles fazem um trabalho reconhecido, mas é um trabalho de exceção e de enfrentamento dentro de uma instituição que vem prendendo a população negra e vem matando a população negra e tirando, inclusive, a possibilidade das mães negras enterrarem seus filhos de forma digna. Então, eu peço, enfim, licença para fazer esse desabafo, essa denúncia, e lembrando o massacre do dia 29 de abril, em que esse ambiente foi palco de guerra, e que a creche do meu filho, que é aqui do lado, em que depois que eu fui mãe, eu fiquei com muito medo de continuar sendo militante, porque já havia sido ameaçada de morte algumas vezes em razão da militância, a creche do meu filho foi atingida. E aí eu reivindico e termino a minha fala com uma frase dos secundaristas mexicanos que coloca que o Estado, já nos tirou tanto que nos tirou até o medo. E enquanto nós nos organizamos em movimentos sociais, nós temos que ter sempre esse desejo de vida e esse enfrentamento, essa tirada do medo, porque caminhamos cada vez mais para um Estado totalitário e o nosso papel é defender a democracia e defender a nossa liberdade dentro desses Estados. Senão, daqui a pouco, nós estaremos lutando, assim como as mães negras da favela, por enterrar os nossos filhos e as mulheres, mães que tiveram seus filhos perdidos na ditadura, por enterrar os nossos filhos com dignidade e com seus corpos encontrados. Eu quero continuar lutando por um nascimento digno e por creches, mas o nosso desafio enquanto coletivo é travar esse enfrentamento do Estado sob pena de que a gente caminhe para um Estado fascista. Muito obrigada. Antes de passar para a doutora Mariana Basso para as suas considerações, gostaria de, com satisfação, chamar para compor a mesa também a Regina Bley, representando a Secretaria de Justiça, de Cidadania e Direitos Humanos, que faz um grande trabalho lá em frente à CEJU, né, nossa parceira, quase uma representante do Ministério Público, né, uma promotora de justiça. Então, gostaríamos de tê-la aqui conosco, né? Doutora Mariana. Bom, queria aproveitar a excelente fala da Xênia para dizer que é infinita a nossa luta com relação à violência de gênero, porque a violência obstétrica é uma das diversas, inúmeras facetas da violência de gênero, e aproveito esse momento para cumprimentar a Cláudia, a Camila, a Jennifer e a Bruna, que são a minha equipe do Núcleo de Promoção da Igualdade de Gênero.
dizer que nós estamos interessadíssimos em receber esse conhecimento do movimento do Bem Nascer, porque isso envolve toda a questão de saúde pública também. Nós temos que fazer esse diálogo, né, a Sheina bem sabe, com as promotorias de saúde pública, né, de proteção à saúde, e deve haver, sim, uma modificação da realidade nesse sentido. Vamos ver se nós conseguimos avançar aí para o próximo ano, para a concretização de alguns avanços. E, por favor, não nos abandone. Agora é passar a palavra para a Islândia Bezerra da Costa, vai falar em nome do Fórum Estadual de Soberania e Segurança Alimentar, por gentileza. Bom dia. Agradeço também o convite do Ministério Público por eu estar aqui representando o Fórum Estadual de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Na verdade, o Fórum é uma entidade que congrega várias outras organizações da sociedade civil que trabalham com a questão da soberania alimentar e segurança alimentar e nutricional. Atualmente, nós temos um assento no Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional. Eu sou a titular do Fórum do FESAM e o Wilson, o colega Wilson, da Associação Pais e Mestres, é o nosso suplente. Então, assim, eu fico imaginando o desafio que é para Fernando coordenar uma mesa com esses temas todos que cada um de nós aqui poderíamos passar uma semana, né? Então, o desafio para ele coordenar e um desafio para a gente também sintetizar em 10 minutos, né, o que nos move, por que a gente está aqui. Né? Então, aí eu pergunto, né, quando se trata de alimentação, a gente sempre negligencia. Porque, afinal de contas, é algo tão cotidiano. A gente só faz, quem tem condição de fazer, obviamente, 3 vezes por dia, no mínimo, comer. E esse nosso comer está ameaçado. Né? O nosso comer está ameaçado em função de um modelo de produção de alimentos e estímulo a consumo que não nos fazem pensar. E eu estou de completo acordo quando Rubens fala que nós temos uma política de violação de direitos humanos. Nós temos uma política de violação de direito humano à alimentação adequada. Nós temos uma política de violação à soberania alimentar. E ninguém se dá conta disso. Pelo contrário, né? Nós estamos simplesmente massificados nesse cotidiano do comprar pronto, do comprar transgênico, do não saber o que é o transgênico, não é? Nesse nosso cotidiano, do nosso dia a dia, do não fazer, a comida. Né? Porque também a comida é uma forma de violência de gênero. Ela é imposta às mulheres como uma obrigação única e exclusiva das mulheres, quando, na verdade, o fazer comida é de todos e de todas. Não é? Mas isso também ninguém pensa. Então, assim, a gente tem hoje, né, nós temos várias materializações de violação desse direito. Né? Constitucionalmente, o direito humano à alimentação adequada foi posto na nossa Constituição somente em 2010, no seu artigo 6º. Mas o Brasil, ele é signatário do Pacto Internacional pelo Direito Humano à Alimentação Adequada desde a sua criação. E somente em 2010 conseguimos materializar o texto, né, para ser imposto na Constituição Federal. Isso deve representar alguma coisa, gente. Não é possível. Né? Então, a gente tem um modelo hoje de produção de alimentos que privilegia o quê? O agronegócio, o latifúndio. Né? As grandes corporações, para produzir o quê? Mercadoria. Então, a alimentação hoje é um grande negócio. E o alimento, uma mercadoria. Hoje a gente tem, no Paraná, o nome da mesa é muito sugestivo quando nos desafia a pensar desafios para o Paraná. Né? Simplesmente o Paraná hoje, a produção de soja, 95% da produção de soja hoje no Paraná é transgênica.
essa produção transgênica implica num aumento considerável na utilização de agrotóxico. Pelo 5º ano consecutivo, o Brasil é o campeão, o país campeão no consumo de agrotóxico. Per capita, cada uma de nós consome em um ano 7,2 litros de veneno. É muita coisa. Mas a gente também não dá importância para isso. Né? Esse mesmo modelo de produção de alimentos, hoje vem com novas tecnologias, com tecnologias disfarçadas, os chamados alimentos biofortificados, que nada mais é do que uma manipulação genética para transformar o feijão, que já é rico em ferro, também em rico em vitamina A. E o clamor para que se faça isso é o quê? Acabar com as doenças carenciais e a fome no mundo. Ótimo. Conseguiremos acabar. Com tecnologias que não chegam a produtores e produtoras, a pequenos produtores, a pequenas produtoras, com tecnologias que nós desconhecemos completamente a forma como ela vem sendo manipulada. Né? Então, os alimentos biofortificados estão vindo numa velocidade incrível e estão sendo usados, o quê? Pasmem, as políticas públicas para depósito dessas tecnologias. Então, vários municípios do estado do Paraná, assim como vários estados do Nordeste, estão incorporando na alimentação escolar os chamados alimentos biofortificados. Uma tecnologia financiada pela Fundação Bill Gates, executada pela Embrapa. Nós temos muito o que fazer. O Ministério Público tem muito o que fazer. Né? Fora isso, gente, nós temos... E aí eu gostei muito da fala da Mariana, quando ela fez referência que o exercício diário, né, eu fico imaginando que vocês deveriam aqui ter um exército, sabe? Todo o exército, todas as forças armadas, marinha, aeronáutica, exército deveria estar aqui. Porque são tantas causas, são tantos casos que o Ministério Público precisa atuar e que não dá conta, e a gente sabe que não consegue dar conta. Né? Mas quando você falou da necessidade prática, nós temos sim condições de dar praticidade a alguns encaminhamentos. Então vamos fazer valer isso. Nós temos hoje aqui presente, né, os companheiros do CPRA, que em 2013 quase foi fechado. Para quem não sabe, o CPRA é um centro de excelência em agroecologia no Brasil inteiro. E nós quase o perdemos. Por quê? Porque trabalha a agroecologia. E a agroecologia leva a quê? Leva a soberania. Soberania não interessa a esse Estado que tem uma política de violação. Então, a gente precisa fortalecer iniciativas, precisa fortalecer pesquisas, precisa fortalecer o corpo técnico de um centro de referência em agroecologia, por exemplo, como a gente já tem no Paraná. Mas isso também ainda não é. Bom, eu também teria muitas coisas para falar, né? Mas eu acho que o que a gente tem que dar vazão mesmo é essa necessidade de pensarmos essa nossa alimentação cotidiana como algo que importa, como algo que traz saúde. Comida não é só nutrientes, não é só vitamina A, não é só beta-caroteno, não é só ferro. Não, comida é um ato de amor, é um ato fraterno, como disse o promotor pela manhã. Né? Então, façamos desse ato fraterno um ato político também. Então, o fato de você escolher ou não consumir um alimento transgênico, comprar de um agricultor familiar, de uma agricultora familiar, isso é um ato político. Fortalecer feiras de agroecologia que a gente precisa, isso é um ato político. E como o Ministério Público pode atuar nisso? Nesse sentido, fortalecendo o que já tem e o que ainda não tem, vamos criar juntos e juntas. Né? Obrigada. Muito obrigado, Islândia. Então, só fazer um registro, né, o Ministério Público, o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça e de Proteção de Direitos Humanos, possui um eixo específico para tratar de segurança e soberania alimentar.
Então, como mencionou a Islândia, né, como foi mencionado já desde o início do evento, da necessidade de nós transformarmos em ações concretas, né, diferentes previsões normativas que consagram direitos, né, em normas nacionais ou internacionais, o Centro de Apoio, cumprindo com seu papel, procurou, durante todo esse ano, realizar diversas iniciativas, especificamente em relação ao eixo de segurança e soberania alimentar, visando principalmente subsidiar a atuação dos promotores e das promotoras de justiça em todo o estado do Paraná para a garantia do direito humano à alimentação adequada, da segurança e soberania alimentar. Realizamos um evento recentemente, ainda nesse mês, né, de dezembro, um evento tratando do direito humano à alimentação adequada, com diversas exposições, né, tratando da temática, afirmando novamente o compromisso e o posicionamento do Ministério Público em relação ao tema, mas em relação ao que foi realizado pelo Ministério Público durante esse ano, nós encaminhamos um ofício circular acompanhado de um kit a todas as promotorias de justiça do Estado, a fim de estimular a intervenção positiva do Ministério Público em todo o Estado na implementação do sistema de segurança alimentar e nutricional nos municípios paranaenses. Esse kit foi enviado fisicamente, foi enviado por e-mail e também está disponibilizado na página do Ministério Público, né, do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça e de Proteção dos Direitos Humanos. É um kit que contém modelo de portaria de instauração de procedimento administrativo para monitoramento da adesão dos municípios paranenses ao CISAM, modelo de recomendação administrativa para monitorar a adesão dos municípios ao CISAM, ou seja, recomendação para os gestores, né, fazerem adesão ao sistema de segurança alimentar e nutricional, encaminhado uma informação técnica sobre direito humano à alimentação adequada e sobre o sistema de segurança alimentar e nutricional, lista dos municípios que já solicitaram adesão ao CISAM, a lista dos municípios que possuem pelo menos um dos componentes do CISAM, em especial o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, outros documentos disponibilizados pela CAISAN estadual e nacional, como, por exemplo, o modelo de decreto para a criação e regulamentação do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, modelo de decreto para a regulamentação da Câmara Intersetorial Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, modelo de lei municipal de segurança alimentar e nutricional, e, como consequência dessa atuação, 21 promotores de justiça em 21 comarcas do Estado instauraram um procedimento administrativo para monitorar a adesão de 41 municípios paranenses ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, tendo sido instaurados, então, a partir da atuação do Centro de Apoio, 35 procedimentos administrativos específicos para a realização desses monitoramentos. Também foi encaminhado um ofício circular às promotorias de justiça, contendo uma tabela contendo informações sobre as conferências regionais de segurança alimentar e nutricional, para que todos os promotores e promotoras de justiça analisassem a possibilidade de participação e de realização e de monitoramento do seu adequado funcionamento. Também foi enviado material contendo a relação das comunidades tradicionais existentes no Estado do Paraná, os respectivos municípios e as comarcas, onde estão situadas as comunidades tradicionais, sendo sugerido que os membros do Ministério Público diligenciassem, junto aos poderes executivos municipais, no sentido de garantir a divulgação adequada das conferências regionais das comunidades tradicionais e o fornecimento de transporte aos seus representantes. Encaminhamos também ofício para o Conselho Estadual, no sentido de identificar, né, a efetiva participação das comunidades tradicionais, dos povos indígenas, no Conselho Estadual, também de Segurança Alimentar. Também encaminhamos um ofício circular, né, durante esse ano, com modelo de portaria de instauração de procedimento administrativo, para facilitar e subsidiar a atuação das promotorias de justiça no trabalho de monitoramento da execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar, em especial em relação ao cumprimento por todos os municípios paranaenses do disposto no artigo 14 da Lei 11.497 de 2009, que estabelece que, do total dos recursos financeiros repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, no âmbito do PNAE, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, no mínimo 30% dos recursos deverão ser utilizados na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar. Também foi encaminhado para o Centro de Apoio para subsidiar a atuação das promotorias de justiça, bem como acompanhando uma lista
contendo informações disponibilizadas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação sobre o cumprimento da referida disposição, né, desse dispositivo por todos os municípios municípios paranaenses. Também houve a participação nas reuniões do Conselho, né, Estadual de Segurança Alimentar, Soberania e Segurança Alimentar, e a participação numa audiência pública específica, tratando da segurança e soberania alimentar. Inclusive, foi firmado o posicionamento do Ministério Público em relação a todas essas temáticas e também em relação à necessidade de cumprimento de uma lei estadual que já existe há 10 anos, né, no sentido da necessidade de presença de pelo menos um nutricionista em todas as escolas do município, também como uma medida adequada para garantir a segurança alimentar de todos os alunos paranaenses. E, nesse sentido, agradecer, inclusive, o apoio da Ana Carolina, né, assessora jurídica lá do Centro de Apoio, da Pâmela. A Lena não está agora, né, aqui presente, mas também atua de forma decisiva para que a gente pudesse ter esse conjunto de iniciativas específicas para garantia do direito humano à alimentação adequada no âmbito do Estado do Paraná. Gostaria de passar a palavra agora para o Tony Reis, que falará em nome do Grupo Dignidade. Por gentileza.